Bem-vindos ao podcast Pontos de Vista, mais uma forma de a Megapontos chegar aos seus clientes e amigos. Neste podcast teremos a oportunidade de partilhar novidades, truques e dicas, histórias e até boas práticas de utilização de produtos de apoio para a deficiência visual. As histórias e partilha de experiências são o que nos faz mover no dia a dia, por isso faremos desta uma ponte de partida para conhecer melhor e utilizar melhor tudo o que possa potenciar a autonomia e plena cidadania de pessoas com deficiência visual. Venham connosco em mais um episódio. Olá mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio. Desta vez e no seguimento de alguns temas que já temos tido, hoje vamos falar novamente de preparação das pessoas com deficiência visual para a sua vida ativa, profissional, social, pessoal, familiar, etc. E por isso hoje não tenho uma, mas tenho duas convidadas para uma conversa que espero que seja bastante produtiva, bastante informativa e se calhar até levantar aqui algumas questões que podem ser discutidas posteriormente noutros episódios e até noutros fóruns. Portanto, hoje tenho comigo alguém responsável pelo Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, uma instituição muito presente em todas as pessoas com deficiência visual ou quase todas, sobretudo aqui da zona da Grande Lisboa e não só. Quem não esteve em Nossa Senhora dos Anjos? Eu própria estive em Nossa Senhora dos Anjos há 23 anos, mas lembro-me do impacto que teve naquela miúda de 18 anos que eu era, quando saí da minha aldeia e vim pela primeira vez para Lisboa na altura, e foi o primeiro salto para a liberdade e por isso acho que hoje é assim um episódio de nostalgia. Temos connosco a Ana Paula, que não quer ser chamada doutora, portanto, Ana Paula, gostaria que em curtas palavras se apresentasse para depois passarmos aqui à nossa segunda convidada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente, que é uma honra, um privilégio poder contribuir com os podcasts da Megapontos, que eu estive a vê-los todos e bastante interessantes. Dizer que eu hoje estou aqui como diretora do Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, mas em representação dos 22 técnicos que compõem esta equipa, porque sem eles a reabilitação não era possível. Eu sou Ana Paula Lima, sou assistente social há 22 anos, assumi funções de direção do Centro de Nossa Senhora dos Anjos há um ano só, em junho de 2025, e acumulo também funções de direção de um outro equipamento, que é a Residência Branco Rodrigues, em que o público-alvo também são pessoas com deficiência visual que estão a frequentar cursos de formação ou ensino superior. Muito obrigada, Ana Paula. Sem dúvida vai-nos falar aqui de muitas questões e se calhar vai fazer recordar muitos ouvintes das suas experiências no Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, na Residência Branco Rodrigues e outras. E temos também, para partilhar um pouco da sua experiência, uma já conhecida nossa, que já esteve connosco antes, a Teresa. Olá, Teresa. A Teresa Vaz, que faz parte aqui da AICA e que hoje vai partilhar aqui um bocadinho da sua experiência, correto, Teresa? Correto, sim, Madalena. Eu sou de facto uma utente do Centro Nossa Senhora dos Anjos. Quem lá passou fica lá sempre, como eu costumo dizer. Foi lá que criei a associação, a AICA, e, portanto, tenho um grande apreço pelo centro, pelos seus técnicos, pela diretora, porque agora também sou coordenadora da Aliança para a Deficiência Visual. E se não fosse o centro, se calhar eu não estava aqui tão empenhada em fazer a diferença na sociedade, em primeiro lugar, e também na vida das pessoas. Muito obrigada, Teresa, por ter aceito aqui o nosso convite. E, portanto, vamos começar assim pelo princípio. Eu queria que a Ana Paula, em poucas palavras, me descrevesse um pouco o que é o Centro Nossa Senhora dos Anjos, quais são as áreas de intervenção. Em curtas palavras, o que é que nós podemos esperar do Centro Nossa Senhora dos Anjos? O Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos já tem 64 anos de existência e é o único centro no país que faz reabilitação ao nível da cegueira. Ou seja, a nossa missão é promover a reabilitação de pessoas com cegueira adquirida ou baixa visão, com o objetivo de promover a autonomia e a inclusão destas pessoas na sociedade. Nós damos apoio ao país inteiro, inclusive as ilhas também, e países PALOPs. E por isso mesmo, nós temos um lar residencial que tem a capacidade de 20 utentes, de 10 homens e 10 mulheres, dos quais podem ficar cá connosco, internos, uma vez que poderão ter a alternativa habitacional em Lisboa. Nós temos 4 grandes áreas, que é o Programa de Reabilitação de Adultos, que é para pessoas com mais de 16 anos. Temos o Núcleo de Intervenção Precoce, que é dos 0 aos 6 anos. Prevemos agora, ainda este ano, abrir um Núcleo de Autonomia,
que é dos 7 anos aos 15, que é uma faixa etária que não damos apoio. Temos um programa de pós-reabilitação de adultos, que isto é para pessoas que terminam um programa de reabilitação e sentem necessidade de consolidar aqui algumas aprendizagens que estão mais inseguros e que têm esta necessidade. E temos também um programa de verão. O programa de verão ocorre só no mês de julho, para os jovens que estão integrados nas escolas de referência para a deficiência visual, que terminamos hoje o nosso programa de verão. São assim as nossas grandes respostas. Ao nível das áreas de intervenção, são vastas, bastante vastas, até porque, como expliquei, nós somos 22 técnicos no total. Ao nível das áreas, temos ao nível da comunicação, seja o TIC ou o Braille, que é o sistema de leitura para pessoas cegas ou baixa visão. Temos ateliês de atividades de vida diária, que é ao nível da cozinha, da roupa, das competências pessoais e competências sociais. Isto um bocadinho de saber identificar o dinheiro, a questão da documentação, assinaturas, por aí. Depois o grande grosso, que é a atividade motora, que é ao nível da orientação em mobilidade e motricidade fina também. Temos um psicólogo e uma assistente social que também dão aqui apoio aos nossos utentes. Assim, de uma forma resumida, é um bocadinho isto. Muito bem. E posso passar aqui para uma outra questão, também relacionada, já que falamos aqui dos públicos-alvo, das pessoas com cegueira adquirida, das pessoas com baixa visão. Já vamos falar também um pouco das pessoas cegas congénitas, mas isso é um tema mais para a frente. Mas qual é que é a importância deste tipo de instituição, deste tipo de centro de reabilitação, como Nossa Senhora dos Anjos, como existe no Porto, na Ariosa, embora com uma intervenção um pouco diferente, para a vida de uma pessoa cega ou com baixa visão? Para alguém que esteja a pensar, será que vou, será que não vou? Qual é que é a importância que este tipo de instituição tem para estas pessoas? Olha, eu acho que vocês as duas poderão responder bem melhor do que eu, porque no meu entender eu acho que isto significa autonomia, independência, liberdade, um pouco a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Porquê? Porque se o nosso objetivo é promover a autonomia, eu acho que é isto o que significa muito, é a liberdade da pessoa com deficiência. Mas como vocês são ex-utentes aqui nossas, se calhar poderão responder melhor. Isto é o meu sentir e é o que eu sinto, que é isto que significa muito. Por exemplo, posso dar um pequeno exemplo. Há pouco tempo temos uma idosa que está connosco, tem 62 anos, e a primeira sessão de orientação e mobilidade que ela teve na rua, ela até fechou os olhos e começou a chorar. Por muitos anos que não andava sozinha na rua a sentir o vento na cara, por exemplo. Coisas muito simples, mas que fazem a diferença. Pô, então esse é um modo perfeito para eu passar aqui para a Teresa, para partilhar um bocadinho do que é que foi esta experiência e o que é que significou na vida da Teresa o Centro Nossa Senhora dos Anjos. Eu depois também posso falar um bocadinho da minha, foi um pouco diferente e a minha leva-nos à pergunta seguinte, por isso vamos falar aqui um pouquinho da experiência da Teresa. Ok, portanto, eu cheguei ao fim da linha no hospital, nas consultas de subvisão, portanto, não havia solução para a minha visão, uma retinopatia pigmentar, e então surgiu, por parte de uma assistente social e da psicóloga, a possibilidade de eu me inscrever no Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos. Bem, reabilitação, eu fiquei, mas o que é que eu vou fazer? Porque a ideia de reabilitação não estava associada a eu reaprender a viver, estava associada a outras coisas, o mexer os olhos, a reabilitar a pouca visão, e quando fui à descoberta eu percebi que na altura havia uma grande lacuna em relação à baixa visão. Portanto, a baixa visão ainda não estava cego, por isso não tinha direito a estar no centro. Mas depois, após alguma consulta dos estatutos, eu podia efetivamente ir aprender. E quando cheguei ao centro, eu percebi que eu podia fazer a diferença, o centro fazer a diferença na minha vida e eu fazer a diferença no centro. E houve ali, eu sou muito ativa, quero fazer muita coisa. Então eu percebi que havia vida para além da escuridão. E as pessoas, afinal, que não viam, também tinham uma vida, também podiam fazer coisas e eu podia continuar a fazer o meu trabalho. E então foi uma alegria imensa, vocês não imaginam, enquanto a minha família chorava porque eu ia fazer reabilitação e era o meu fim de linha, eu estava felicíssima porque eu ia reaprender a viver de outra maneira. E, portanto, o centro fez muita diferença na minha vida. E quando eu estava, eu percebi que ainda tinha um bocadinho de visão, que na terra dos cegos quem tem olho é rei. E eu percebi que cada pessoa que lá estava era pior do que eu. E isso empoderou-me. Eu senti, eu vou ajudar estas pessoas. Uma queria saber se havia, que adorava ver filmes, como é que podia fazer. Eu fui à procura de filmes com audiodescrição.
outro queria saber sobre umas quantas leis, porque isto, as pessoas falam mais entre os seus pares, não é? Comentam mais coisas entre nós, parece que temos ali uma conduta, somos todos, não vimos, então vamos falar entre nós. Eu comecei à procura de informação. E outra coisa, eu estava ainda a trabalhar, porque quando nós recebemos uma notícia de que vamos ficar cegos quando tiver que acontecer, mas que vai acontecer, nós ficamos muito, muito, muito tristes. E eu podia estar a trabalhar, também me informei no sindicato, e eu podia estar a trabalhar e a fazer a reabilitação. E então aproveitei isso tudo. E fui compilando informação. E no centro de reabilitação tive sempre muito apoio. As técnicas apoiavam, diziam, sim, funda a associação, sim senhora, até por a diretora da altura tornou-se uma dos membros da associação. Ela apoiou sempre, eu disse, doutora, era preciso 18 para fundar a associação. E ela disse-me, Teresa, eu vou estar ao seu lado nesse dia. Isso para mim foi muito importante. Portanto, o centro de reabilitação, se eu sou hoje esta pessoa tão bem integrada na sociedade, devo, de facto, ao centro. E em termos de atividades concretas, quais foram assim as atividades que ofereceram na altura, que acharam pertinentes? Qual foi o sentimento quando a Teresa começou a ter as diferentes aulas, as diferentes aprendizagens? Olha, primeiro fiquei super feliz porque pela primeira vez pude mexer no computador. Isso foi uma felicidade, vocês não estão bem a ver. Aliás, a reabilitação foi assim das coisas mais positivas. Eu percebi, decorei o teclado, pus os dedinhos no J, no F e aprender aquilo foi fabuloso. O braille aprendi até ao fim, mas foi muito difícil. Eu nunca mais testei porque eu não... A pessoa com baixa visão e numa idade adulta não tem o tato desenvolvido e quem aprendeu a escrever a negro, portanto, não consegui, mas não desisti, fiz até ao fim para aprender e para perceber que, pronto, eu tinha tentado, tinha falhado, mas tinha tentado, que era um dos meus lemas. E consegui de facto aprender como é que funcionava. Depois também foi aprender a usar o tato, que isto era fabuloso. E a integração, pois íamos ao espado, íamos ao teatro, e comecei até a ficar a dormir de vez em quando tinha estes eventos, e comecei a integrar na vida das pessoas, a aprender a cozer um botão sem ver, a aprender a fazer trabalhos, o uso da bengala, todas essas coisas eu acho que foi fabuloso. E a estar com outras pessoas, como nós, estou com outras pessoas como eu, se elas conseguem, eu também tenho que conseguir. O que acontecia com os outros, se eles não conseguiam, mas eu consegui, eles tentavam, portanto, havia ali uma interajuda entre nós, foi muito positivo, aprendi muito. Boa, obrigada. Eu posso também partilhar um bocadinho. O meu ponto de vista é um pouco diferente. Como eu disse no início, eu tinha cerca de 18 anos quando me foi apresentado o Centro Nossa Senhora dos Anjos. O Centro Nossa Senhora dos Anjos foi uma tábua de salvação para a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, já tenho partilhado isto muitas vezes nos nossos episódios, e não me canso de o dizer, ela sempre me estimulou muito. Não foi aquela mãe que fez tudo por mim, pelo contrário, e ela tinha uma grande frustração. Ela queria ensinar-me a cozinhar, queria ensinar-me a passar a ferro, porque eram as únicas coisas que eu não conseguia fazer, e não sabia como, porque não havia consultas de supervisão, não havia... Havia, mas nós não tínhamos muito acesso, porque eu era de uma aldeia mais pequena lá em cima no norte, e apesar de tudo, um dia, o professor de orientação e mobilidade da minha escola, que me aturou, coitadinho, durante 4 anos, que foi muito resistente e muito dura, falou-nos de onde senta Nossa Senhora dos Anjos. E a minha mãe achou que aquilo era a melhor coisa à face da Terra. Porquê? Porque eu ia finalmente conseguir aprender coisas diferentes. Vim para Lisboa, ainda nem tinha feito 18 anos, vim para Lisboa para fazer o tal curso de verão que a doutora Ana Paula estava a falar. Não fiz as 4 semanas, acho que só fiz 2 semanas na altura, já não sei porquê, porque acho que só apanhei o curso a meio. Eu estava ainda por cima na fase dos exames nacionais para concorrer à faculdade. Portanto, foi a pior altura possível, mas a melhor altura possível, porque nesse curso de verão eu tive com outros miúdos e percebi, espera lá, afinal, tal como a Teresa dizia, há outras pessoas. E nós conseguimos nos entreajudar. E depois, quando voltei em setembro, o impacto foi maior, porque eu aí vinha para ficar algum tempo, fiquei interna, porque eu sou do norte, portanto fiquei interna, fazia as viagens sozinha, isso começou-me a mostrar que eu conseguia realmente fazer alguma coisa sozinha,
mas depois foi uma frustração em alguma parte, e já vamos falar com a doutora Ana Paula sobre isto, porque na altura, qual era o programa? O programa era igual para todos. Então eu tinha o Braille, que eu fui à primeira aula e o professor mandou-me embora. Porquê? Porque eu tinha feito a minha escolaridade toda em Braille. Em segundo tinha TIC. Fui à primeira aula e a professora mandou-me embora. Eu assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Porquê? Porque eu, na escola tinha tido uma professora que tinha estado comigo durante 2 anos exclusivamente em uma aula individual. Portanto, eu já, tudo o que tinham para me ensinar ali no centro, eu já sabia. Depois, aí começou o meu desafio, porque depois foi a terapia ocupacional e as atividades da vida diária. Quando eu peguei numa agulha pela primeira vez, meu Deus do céu. Tentaram depois, vamos aprender a fazer a assinatura. Eu já fazia, portanto, menos um problema. E dediquei-me mais aqui à parte da cozinha, à parte mesmo das atividades da vida diária, que eram aqui o essencial. Foi muito engraçado cozinhar pela primeira vez e perceber que era possível. E nós fazíamos, era muito engraçado. E foi muito bom para mim, e tal, eu partilho da mesma opinião da Teresa, porque havia muitas pessoas no centro, muito mais velhas do que eu. Eu era mais nova, portanto, eu tinha acabado de fazer 18 anos, era a mais novinha de todos. E havia muitas pessoas no centro mais velhas do que eu e com muito mais dificuldades do que eu. Eu compartilhava quarto com uma senhora que no dia em que eu saí chorou que nem um bebê porque eu ia perder a companheira, em que eu todos os dias de manhã ajudava a pôr os medicamentos, a separar o shampoo e o condicionador e não sei o quê, a organizar a roupa. E eu pensei, eu afinal até sei fazer umas coisas. Eu achava que não sabia fazer nada, porque eu estava cheia de medo, porque a seguir ao centro, a seguir a estas 5 semanas que estive no centro, eu ia começar a viver sozinha numa residência universitária. Portanto, eu estava cheia de medo, numa ansiedade brutal, e a perceber que nem todas as aulas iam ao encontro daquilo que eu precisava. Começámos a orientação em mobilidade e o professor disse, não vale a pena, já estás apta. E eu pensar, o que é que eu vim para aqui fazer? Pois. Mas depois, o que é que foi realmente bom para mim? As idas ao café, as fugas à noite, em que nós íamos passear, em que depois de jantar tínhamos ali um tempo e íamos passear, os convívios, os contactos que fizemos. Eu acho que nessa altura fez-me crescer e fez-me, quando entrei na universidade, pensei, tens que te desenrascar e tu consegues. Isso é muito, muito importante, mesmo na vida de uma pessoa cega congénita. E por isso é que me ficou tão marcado. Já passaram 23 anos, mas ficou-me tão marcado. Lembro-me tão claramente de tudo e de todos. Porque realmente foi o meu primeiro contacto real com pessoas reais, com dificuldades reais, porque até essa altura eu só tinha conhecido pessoas cegas supra-sumo espetaculares. Que eram super autónomas, conheci um professor de música que era espetacular, tinha um professor de história que tinha baixa visão que também era fantástico, tinha um professor doutor que era amigo da minha professora primária que também era super empoderado e autónomo. Portanto, eu nesta altura, em Nossa Senhora dos Anjos, conheci pessoas reais, com problemas reais e com dificuldades reais. Cada vez que eu me lembro que no primeiro dia quando eu cheguei, eu já conhecia o centro, porque já tinha estado em julho, não é? E eles não se mexiam sozinhos. E passado 2 dias, todos eles andavam sozinhos pela casa e todos eles já se desenrascavam e já sabiam fugir, já sabiam ir para os sítios. Portanto, isso para mim, pensei, e acho que foi o início de tudo aquilo que eu faço hoje, que é esta minha vontade e esta minha necessidade que tenho de ajudar e de acompanhar outras pessoas, não só dentro da deficiência visual, mas na minha vida toda. Acho que desenvolvi aqui um senso de empatia pelo outro. E o Centro Nossa Senhora dos Anjos permitiu-me exatamente isso. Isso leva-me aqui a mais uma pergunta que pode ser polémica aqui para a Ana Paula, que é este tipo de centro de reabilitação também é importante para pessoas cegas congénitas? Estamos a abordar as pessoas cegas congénitas da maneira correta? Falar em reabilitação é correto para uma pessoa que nunca foi habilitada? Boa questão, polémica, sem dúvida. É assim, sem dúvida alguma que reabilitação visual é importante para todas as pessoas, uma pessoa congénita também. Agora, aqui o que é que requer? Requer uma avaliação muito rigorosa destas pessoas, porque efetivamente aqui o objetivo da reabilitação é capacitar novamente as pessoas de aprendizagens que já tinham, aprender a fazer de uma outra forma, reaprender. Agora, um cego congénito não tem esta reabilitação, ou seja, é uma habilitação.
E esta não é a nossa intervenção. Como eu expliquei há pouco, eu estou cá há pouco tempo, há cerca de um ano, mas do que eu preferi com a equipa, as pessoas congénicas que fazem reabilitação connosco, que têm sucesso na reabilitação, é muito residual, ok? Exatamente por causa disto, ou seja, nós vamos dar estratégias de reaprender, coisas que as pessoas não sabem, é difícil, é muito difícil. E foi exatamente por esse motivo que há cerca de 12 anos atrás, o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos sentiu a necessidade de fazer uma intervenção precoce na primeira infância e nós abrimos então o núcleo de intervenção precoce, que intervém desde os 0 aos 6 anos. Foi um bocadinho por esse motivo que nasce o NIPR, que é o Núcleo de Intervenção Precoce, exatamente pelo que surgiam muitas pessoas congénitas e a resposta, a qualidade não era boa, não surtia grande efeito. É muito residual, até meus colegas até me falaram, em 20, se calhar 2 tinham sucesso. Portanto, e depois também aumenta a frustração para estas pessoas, e o nosso objetivo não é este. Portanto, na minha opinião, nós até falámos um bocadinho em off antes de começar a entrevista, deveriam haver também centros de habilitação mais especializados para estas pessoas. É a minha opinião. Aqui o que requer é uma avaliação muito rigorosa da equipa, ok? Para perceber a capacidade que aquela pessoa tem para a reabilitação e para atingir bons resultados. É esse o grande objetivo. Mas Como é que as pessoas chegam, como é que, surge-me agora esta questão, que é, como é que as pessoas chegam ao centro? Qual é que é o estado de espírito? Vêm porque querem, vêm porque são os médicos que mandam? Como é que as pessoas chegam até ao centro de Nossa Senhora dos Anjos? olha, temos um bocadinho de tudo. Temos as pessoas que são encaminhadas, ora pela escola, ora equipamentos de infância, ora pelo hospital ou centro de saúde, sim. Temos famílias que fazem a pesquisa para o familiar que estão preocupadas e não sabem muito bem e chegam até ao centro de reabilitação Nossa Senhora dos Anjos e a pessoa nem sempre ainda está preparada para uma reabilitação, porque aqui há um estado emocional que a pessoa que fica cega, efetivamente, tem que haver aqui um tempo de aceitação e de perceber e de se aceitar a si, que agora é uma pessoa diferente na sociedade. Mas, ou seja, temos um bocadinho de tudo. A pessoa que está mais instável emocionalmente e aquilo que nós até sugerimos quando a pessoa não está ainda preparada emocionalmente, se calhar que não seja o momento. Já nos aconteceu. Há 2 anos atrás, fez uma avaliação de um utente que tínhamos, só que ele estava com uma depressão profunda, porque ainda na fase de aceitação do processo. Então esta pessoa veio só no ano seguinte, em que teve uma reabilitação brilhante. Correu muito bem. Muito bem. Podem chegar até nós, seja um contacto telefónico, podem mandar um e-mail a pedir informações, então podem vir cá diretamente procurar informações, perceber como é que nós trabalhamos e o que é que nós fazemos. Mas é preciso aqui muita aceitação da sua condição de saúde, que efetivamente compreende que alguém que perde a visão ou que está a começar a perder a visão, como a pouco a Teresa falou, que é um bocado o susto, o pânico, o que é que vai ser a minha vida agora, mas acima de tudo a pessoa tem que estar muito preparada para ser o sucesso da reabilitação. Tem muito a ver com isso. E quando as pessoas terminam a reabilitação, o que é que acontece? No último dia em que o passarinho sai do ninho, lá está, falamos aqui desta pós-reabilitação, temos outras estratégias para encaminhamento para outras instituições, para formação, para emprego. Como é que é aqui o próximo passo? Então é assim, todos estes nossos utentes que entram aqui têm todo um gestor de casos que é atribuído. Este gestor de casos é para fazer o acompanhamento todo integral de todo o acompanhamento da reabilitação e não só, outras questões, mas é sempre o objetivo nosso, quando trabalhamos com estas pessoas, que as pessoas saiam daqui e que não vão para casa. Casa sempre um encaminhamento para uma formação profissional. Por exemplo, esta senhora que eu vos falei há pouco tem 63 anos, vai para um centro-dia e estamos agora, por exemplo, segunda-feira, vamos a Alpiarte, onde ela mora, ao centro-dia, para dar estratégias aos técnicos do centro-dia como trabalhar com aquela pessoa. Por aí, a ideia é sempre que a pessoa nunca saia daqui sem resposta, que vá para casa. Ou seja, ganhou aprendizagens e competências, o objetivo é que elas as ponham em prática, também para a pessoa se sentir útil. Regra geral, no universo de 100% é esse o objetivo. Não sei se foi o que aconteceu com vocês, com a Teresa e com a Madalena, mas atualmente é assim que se prevê, que a pessoa quando sai daqui, que haja um plano de intervenção de futuro que seja uma mais-valia para ela, sim. No meu caso, eu já tinha um plano estabelecido, porque eu saí daí numa sexta-feira e no domingo estava a entrar, no domingo não, na segunda-feira estava a entrar na residência universitária para começar o meu curso universitário. E portanto foi aqui, eu já tinha aqui um plano estabelecido. No caso da Teresa, por acaso tenho curiosidade também de perceber como é que foi esta saída do centro e volta à vida. A saída do centro, eu quero que tenham em atenção que eu continuei a trabalhar. Portanto, eu 3 manhãs da semana eu ia até ao centro. Foi muito difícil porque o meu trabalho estava, portanto, em vias de extinção, estávamos com uma insolvência e eu pensei, meu Deus,
saio do centro, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu tenho 3 filhos para sustentar. Bem, foi uma coisa horrorosa. Mas eu consegui, através da associação, consegui manter-me ativa e, portanto, quando saí do centro, mantive sempre uma ligação ao centro. Fundei a associação, a minha médica sugeriu que eu me reformasse, eu reformei-me e pude-me dedicar integralmente à associação, o que foi fantástico. E mantive durante vários anos, ia fazer ao centro, falar com outros utentes, uma vez no mês. Eu chegava ao centro, sentia-me em casa, aquele cheirinho da madeira, dos lustres, daquelas coisas todas, eu adorava. E eu ia ao centro e fazia uma ação para os outros utentes, ouvia-os, escutava-os, dizia-lhes o que podiam fazer e, portanto, sentia-me lá. Nunca me senti que tinha cortado um embrião. Eu senti, aliás, ainda me sinto hoje, ainda estive há pouco tempo com a Ana Paula, que fui lá ao centro falar com ela para um projeto de outra vez, porque eu gosto de estar ligada ao centro, sinto-me acompanhada, não sei explicar. Sinto-me acompanhada, se precisar de alguma coisa, estão lá para mim. E eu acho que isso implemento sempre lá meus projetos. Fiz um workshop de maquilhagem, fui lá fazer para adolescentes. Eu nunca deixo o centro porque sinto que também é a minha casa. Portanto, não sinto que houve um afastamento. Boa, eu posso dizer que nunca mais voltei, desde aquele dia que saí de lá com a minha malinha pronta para ir embora. Nunca mais, com a minha malinha não, porque eu nunca sou de uma pessoa ter uma mala muito pequena, portanto com a minha malona, mas deixei muitas pessoas muito queridas e que realmente deixam saudades, mas no meu caso lá está, o plano estava muito, muito estabelecido. Eu sabia o que queria e sabia onde é que eu queria chegar. Resultou a 100%? Não, porque depois na faculdade fui para a residência universitária e as colegas faziam o almoço e o jantar e eu estava feliz da vida. E depois mais tarde tive que voltar e tive que fazer um refresh, mas aí já fiz no centro da Ariosa, com outra abordagem, tive que fazer um refresh. Mas sabem que no momento em que eu olhei para trás e pensei, ainda bem que eu estive em Nossa Senhora dos Anjos, ainda bem que eu estive na Ariosa, foi o momento em que eu decidi que ia viver com uma pessoa. E pensei, estou safa, a pessoa pode saber tudo. Não sabia nada. E nós não sabíamos fritar um ovo. E pensei, olha, é agora que eu tenho que cozinhar, é agora que eu tenho que passar a ferro. E aprende-se com a prática. E foi um bocadinho assim, e foi aí que eu me lembrei, afinal tinham razão. Davam-me na cabeça que não tinha que ser preguiçosa, afinal tinham razão. Eu tinha que fazer. E, portanto, lembro-me perfeitamente disso. Eu tenho que confessar uma coisa, eu nunca cozinhei na minha vida. Ai, Teresa Maria! Olha, não é porque eu vejo mal, é porque eu não gosto. Eu tive a sorte de ter um pai e um marido que faziam comer. Eu tenho a sorte de ter um filho que cozinha bem. Eu vou ao restaurante, mando vir comer. Não gosto de cozinhar pronto e não tem a ver com a visão. É que nós tomamos atitudes na nossa vida que não têm só a ver com a visão. Pode dizer, ela não vê, não cozinha. Não é verdade, eu não gosto. E não é porque vejo ou porque não vejo que eu vou fazer uma coisa que eu não aprecio fazer. Isto também é importante assumirmos, ok? Ora, está, exatamente. Pronto, e tive o privilégio de não ir para a cozinha nunca até hoje. Pois eu também posso dizer que neste momento também não faço, e também é porque não gosto. Mas se for preciso fazer, não me morro à fome por causa disso, ok? Portanto, é importante isto, okay? Sabermos, termos esta escolha, e acho que o Centro Nossa Senhora dos Anjos dá-nos esta liberdade de termos a escolha. Eu escolho não fazer. A Teresa escolhe não fazer. Não fazemos porque não queremos ou não sabemos. Nós escolhemos não fazer. Exatamente, não é porque nós não temos as capacidades e as competências que nos foram dadas para o fazermos. Ainda outro dia eu estava a descascar batatas e uma amiga dizia-me como é que tu descascas batatas melhor que eu e eu estou a ver. Portanto, não é por nós não sabermos fazer. Temos uma grande amiga que é airfry hoje em dia, não é? Que no centro também ensinam a usar airfry, que tem 2 botõezinhos, 2 rodinhas e aquilo até é fácil. Mas isto é assim,
são opções de vida, não São é? opções de vida, é isso mesmo. Apesar de não vermos... Vocês as duas, quando estiveram cá no centro, já havia as airfryers? Não. Não, Não. mas eu sei que há entretanto, e Sim. tenho amigos que já foram aprender ao centro a usar e que Uhum. partilharam comigo, Teresa, olha, este tem 2 botões, eu fui Ok. lá, aprendi com uma técnica, Pronto, e depois também esta transmissão, vai um aprende, depois comenta Exato. com os outros. Pois, a Nós minha é um ficamos bocadinho a mais saber. complicada. A minha tem que Pronto. manipulá-la com a aplicação do telemóvel, mas também é possível. Ótimo, é isso que se quer. Mas lá Nós está. hoje em dia temos a Termos IA que nos apoia muito. É isso. E termos estas competências que nos são dadas e é esta autonomia que nós precisamos. Estamos Uhum. praticamente a chegar aqui ao fim. Estou só muito curiosa, a doutora Ana Paula, peço desculpa, Ana Paula, estou muito boa. curiosa com esta questão do apoio às crianças entre os 7 e os 15 anos. Se vai acontecer, como é que vai... Já há planos, já há assim, alguma coisa que nos possa revelar sobre essa parte? Porque era Sim, algo claro. que eu desconhecia e que realmente fiquei muito curiosa agora e que é muito importante aqui para o nosso Claro que público-alvo, que são professores, pais de crianças que estão na escola e que acho que é muito importante. Claro que sim. Eu só quero voltar atrás para dizer aqui uma coisa à Madalena, no sentido em que a Madalena há pouco disse, quando esteve no centro, já foi há bastante tempo, que o programa dela era igual para todos. Ok, estavam todos um bocadinho ao mesmo nível. Agora não, pelo menos não sei há quanto tempo, mas não. Aqui há um plano individual de reabilitação, até porque há uma avaliação inicial feita a equipa interdisciplinar para perceber as competências e capacidade de cada um. E quando fazemos trabalhos em conjunto, sessões em conjunto, no máximo 2 utentes, que estejam minimamente ao mesmo nível. Ok? Portanto, agora isso já não acontece. Indo ao encontro da pergunta que me fez, aquilo que nós sentimos é que fazemos a intervenção precoce, do 0 aos 6 anos, e depois temos estes pais que se habituam-se a nós e já têm esta intervenção, estas crianças, veem melhorias e mudança nestas crianças, e depois chega aos 6 anos, aos 7 anos e já não têm para onde ir. E o nosso número é bastante elevado de pessoas que nos pedem pedidos de continuidade e ficar. Tem a ver um pouco com isso. E também pelo facto de não haver resposta no país para estas crianças, desta faixa etária, porque efetivamente nós apoiamos o NIP do 0 aos 6 e o programa de reabilitação de adultos é a partir dos 16. Ou seja, há este hiato de tempo. O objetivo é ser um núcleo de autonomia, de intervenção para a autonomia, para continuar a trabalhar estas competências que foram feitas no NIP, na intervenção precoce, e se eventualmente quiserem, um dia mais tarde, vir para a reabilitação de adultos, já terem aqui algumas competências e aprendizagens, se calhar ser tudo mais fácil e o objetivo melhor integração e mais autonomia. Tem a ver com isso. Maravilha. E que prevê-se que abrem deste ano, portanto. Quem me dera ter tido isso há muitos, muitos anos atrás, embora eu acho que não sou uma pessoa assim tão pouco reabilitada, mas só, isso, do Centro Nossa Senhora dos Anjos só me lembro de aprender a cortar um bife de plasticina. Pronto, é uma coisa que me ficou na memória, cortar um bife de plasticina. Mas bom, estamos quase a terminar. Eu sim, queria Teresa. só também deixar aqui uma ideia antes de terminarmos, é de que muitas vezes a família precisa de ser habilitada a interagir connosco. Pois porque eu acho que há uma grande lacuna. Como é que os meus filhos, têm 3, vão lidar comigo, interagir comigo? Como eles têm receio que me aconteça alguma coisa? Como é que eles vão? Como é que deixam as coisas espalhadas em casa? Como é que é uma cozinha? Portanto, eu acho que há uma falta de acompanhamento à família. Não sei se a Ana Paula concorda comigo. Mais ou menos, porque nós também fazemos esse trabalho. Nós fazemos o trabalho com as famílias. E muitas vezes acontece, a família vem cá, passa um dia inteiro connosco, nós fazemos um programa direcionado para a família, ou seja, ao nível da comida, da comida, da roupa, tudo isso, para a pessoa se conseguir colocar no lugar do outro. E aquilo que nós temos sentido muito é as famílias, depois deste dia da família, que passam aqui connosco e vivem esta experiência, quando já nos aconteceu, tiram a venda, filha, desculpa. E, ou seja, já permitem que estes filhos e familiares tenham uma outra, mais liberdade, porque aí já te colocaram no lugar do outro e já perceberam esta dificuldade. Se calhar temos que fazer muito mais, sem dúvida. Mas fantástico, não sabia dessa resposta e que acho muito importante. Até começar de pequeninos, não é? Pronto, agora os meus filhos já estão crescidos, já mas se quiseres cá vir ter com eles, nós fazemos também para os teus filhos. Vai ser difícil, porque cada um tem as suas vidas, é sempre complicado. Mas eu acho que na infância, as famílias, como acontece, não é? Dos 0 aos 6, que estão presentes, irá acontecer dos 7 aos 15, quando chegarem a uma idade adulta, já a família está sensibilizada
Sem já tem dúvida. empatia para com a criança, isso é fabuloso saber. Muito Sem grave. Mas mesmo com as pessoas mais velhas, às vezes acontece o marido ou a esposa não deixam a pessoa cega fazer, super proteção. E depois o que acontece é depois daqui estarem, já chegam cá, e doutor, o meu marido já me deixou cozinhar, já me deixou cortar o pão. Pronto, coisas que... É verdade, é verdade. Coisas, gestos simples que fazem a diferença. Que fazem a diferença sem dúvida. toda. E também, se me permitem a sugestão, fazer sessões abertas nesse sentido. Não sei se só para as famílias dos utentes que estão, mas se tiverem esses recursos, fazerem workshops para outras famílias, para outras pessoas, porque é tão importante as famílias tomarem esta consciência e prepararem os nossos jovens para a sua vida adulta e para a sua vida pessoal, profissional, social, para poderem ter uma relação, uma casa, uma família. E para que não haja uma família que diz assim, muitos anos depois, diz: eu nunca te tinha visto andar sozinha, eu nunca te tinha visto a fazeres isto. Realmente faz todo o sentido. Portanto, eu acho que, se me permitem a sugestão, é mesmo isso, de fazer workshops, fazer sessões abertas para outras famílias, sessões de partilha, para pais, para amigos, para todas as pessoas que possam, até para colegas de trabalho. Muitas vezes nós temos no mundo profissional, ou nós somos muito irreverentes e dizemos não fazes por mim, eu tenho que fazer. Senão, até os colegas de trabalho podem ser super protetores e não nos deixarem fazer as coisas. Portanto, acho é muito importante. É muito importante. Muito. É verdade. Sem dúvida. É verdade. Então, estamos quase a terminar. Queria pedir-vos às duas, desafiar-vos. Vou começar se calhar pela Teresa, para deixar-nos aqui uma mensagem para as pessoas e para as famílias que procuram este tipo de resposta ou que estão em dúvida. Uma mensagem final em jeito de conclusão. O que é que acha que é pertinente de dizer a estas pessoas assim como mensagem final em jeito de apelo? Eu diria, não desistam, resistam e reaprendam a viver. Porque eu acho que o essencial é numa altura de luta em que nós temos uma notícia que não imaginamos nunca vir a ouvir, e é termos coragem, as famílias terem coragem de aceitar, e nós próprios, não é? Que de facto vamos passar a ter uma vida diferente e aceitarmos o desafio de a viver, porque a vida é uma dádiva. Portanto, temos que aproveitar da melhor maneira, e acreditem, eu gosto muito mais agora que vejo tão pouco do que quando eu via, porque tem a ver com a nossa mente aberta, tem a ver com a nossa paz, com a nossa aceitação e com querermos fazer a diferença também na nossa vida e na vida dos outros. Eu acho que isso é o essencial. Não desistam. Que mensagem boa. Ana Paula, ia-lhe fazer o mesmo desafio. Eu ia dizer um bocadinho as palavras que a Teresa disse, era um bocadinho aquilo que eu sinto. Com a minha curta experiência, ainda aqui nesta área, é perceber que a verdadeira visão é muito mais para além dos olhos. E eu percebo que a pessoa, quando tem com este embate, com esta informação, que haja muito medo, muita confusão, muita dúvida, mesmo para os próprios familiares, mas é um bocadinho como a Teresa diz, é não desistir, é ir em frente, é fazer das fraquezas forças. E temos aqui o excelente exemplo da Teresa, que também teve um diagnóstico que não foi positivo e que hoje tem a sua associação e está aqui, continuou a trabalhar. Portanto, reforço um bocadinho o que a Teresa disse, é não desistir, acima de tudo. Coragem. Muito obrigada às duas pela excelente mensagem. Espero que tenhamos tocado aqui algumas pessoas e alguns corações e algumas famílias e que tenhamos conseguido tirar alguém da cadeira e que essa pessoa faça acontecer. Porque às vezes é preciso nós sairmos da nossa cadeira, é preciso darmos o passo em frente para realmente termos uma vida autónoma. E tendo uma vida autónoma, somos pessoas realizadas, com ou sem visão. E eu termino só com esta reflexão, que é: com ou sem visão, com ou sem audição, com ou sem olfato, gordos ou magros, altos ou baixos, no fim do dia somos todos pessoas. E temos todos direitos, temos todos deveres nesta sociedade. E se nós conseguirmos arranjar as estratégias, uma pessoa baixa, para chegar à prateleira mais alta, compra um daqueles degrauzinhos da IKEA para subir à prateleira. Nós não podemos comprar o degrau da IKEA, podemos comprar uma bengala, uma linha braille, um computador e estar neste tipo de centro que nos permite viver, não é sobreviver. Este tipo de instituição e outras permite que as pessoas com deficiência visual vivam realmente. Por isso agradeço realmente às duas poderem ter estado connosco hoje. Em breve vamos falar realmente do núcleo de intervenção precoce,
Espero que também tenhamos mais informação nessa altura sobre o centro, a parte do Núcleo para a Autonomia. Certo. E convido realmente depois a partilharem e os nossos ouvintes a partilharem ideias, reflexões, sugestões, para que nós consigamos continuar aqui a dar informação e a ajudar a comunidade com deficiência visual a ter uma vida mais ativa, mais realizada e terem liberdade de escolha. Porque se nós tivermos conhecimento e ferramentas, temos liberdade de escolha. Não podemos dizer que não fazemos porque não queremos, mas não podemos dizer que não fazemos porque não sabemos ou porque não conseguimos. E acho que é isso que nós podemos dizer hoje, em jeito de conclusão, é ser autónomo é ter liberdade de escolha. Até breve. Este foi mais um episódio de Pontos de Vista, onde conhecer melhor é utilizar melhor os produtos que potenciam a autonomia e cidadania plena de pessoas com deficiência visual. Esperamos por todos no próximo episódio, onde partilharemos mais pontos de vista.